Olá! Hoje nós vamos falar sobre prevenção de quedas do paciente pela enfermagem. Antes de começarmos, é importante que você saiba que o nosso hospital possui 2 documentos institucionais relativos à prevenção de queda. Um deles é a Norma Fundamental para a Prevenção de Quedas, que traz as competências de todos os profissionais da equipe multidisciplinar. E também temos o Procedimento Operacional Padrão de Enfermagem, que é o POP número 4 de prevenção de quedas do paciente pela enfermagem. Os 2 documentos estão disponíveis na área Q. Este POP estabelece as ações inerentes aos cuidados de enfermagem no que se refere à prevenção de quedas no hospital e determina as competências de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. De acordo com o protocolo, ao enfermeiro cabe avaliar o risco de queda do paciente e prescrever os cuidados de enfermagem para a equipe realizar. Em relação ao paciente, o enfermeiro é quem orienta o paciente e acompanhante sobre o risco de queda e medidas preventivas. Aplica o termo de esclarecimento e ciência do risco de queda em ambiente hospitalar. E também aplica a pulseira amarela no paciente com risco moderado ou alto. Ao técnico e auxiliar de enfermagem cabe realizar os cuidados de enfermagem prescritos pelo enfermeiro, orientar pacientes e acompanhantes sobre o risco de queda e as medidas preventivas e trocar a pulseira amarela sempre que necessário, sujidade, procedimento, rasgadura ou qualquer outro evento. Para melhor compreensão, vamos utilizar um caso que ocorreu na unidade de internação cirúrgica. A paciente Ana Maria tem 52 anos. Ela é portadora de hipertensão e diabetes e deu entrada na emergência referindo muita dor em flanco direito, febre e vômito persistente. Após a consulta médica e realização de exames, foi diagnosticado um quadro de litíase biliar. Em sua admissão no 3º andar, ela será admitida pelo enfermeiro plantonista. De acordo com o fluxograma presente no protocolo, o paciente admitido na unidade deve ser avaliado quanto ao risco de queda. Para isso, aplicaremos a escala de Morse. Essa escala vai determinar se o paciente tem baixo risco para queda, se esse risco é moderado ou se existe alto risco para queda. Observe a aplicação da escala de Morse na paciente Ana Maria. Com relação ao histórico de quedas, ela não pontuou, pois não tem histórico de quedas nos últimos 3 meses. Com relação ao diagnóstico secundário, ela recebeu 15 pontos, pois apresenta mais de um diagnóstico médico. Além da litíase, ela é hipertensa e diabética. Com relação ao auxílio na deambulação, ela também não vai pontuar, pois ela se enquadra na classificação do paciente que deambula sem equipamento auxiliar e que às vezes precisa contar com a ajuda de um membro da equipe de saúde. Com relação à terapia endovenosa, a paciente pontuou 20 pontos, pois como vocês podem observar, ela está com o dispositivo endovenoso salinizado. Com relação à marcha, essa paciente recebeu a classificação de uma marcha fraca. Vocês podem observar que os passos são curtos e podem ser vacilantes. Quando a marcha é fraca, embora o paciente incline-se para frente enquanto caminha, é capaz de levantar a cabeça sem perder o equilíbrio. Caso ele faça uso de algum mobiliário como apoio, ele só se apoia de maneira leve, só para garantir que está seguro, e não para se manter ereto. Com relação ao estado mental, a nossa paciente também não pontuou, pois ela está muito ciente da sua capacidade e das suas limitações. Como vocês podem observar, ao final ela pontuou 45 pontos, que pela escala de Morse significa que ela tem alto risco de queda. Então, seguindo o fluxograma, nós descobrimos que essa paciente tem alto risco de queda e nós vamos implementar as ações necessárias para o atendimento desse paciente. O primeiro deles é orientar paciente e acompanhante sobre o risco de quedas e as medidas preventivas universais utilizando o folder educativo. O folder educativo está disponível na área Q, Segurança do Paciente, Protocolo de Quedas, impressos, na versão colorida e preto e branco, e deve ser entregue a todo paciente admitido na unidade. Isso porque nele estão descritas todas as medidas preventivas consideradas universais, ou seja, que servem para todos os pacientes.
como manter os objetos mais utilizados pelo paciente próximos do seu alcance, manter a área de circulação das enfermarias livres de obstáculo, a não acumular objetos pessoais desnecessários, jamais deixar o ambiente totalmente escuro, utilizar calçado antiderrapante, manter a escada auxiliar livre, manter as grades das camas elevadas nos momentos de repouso e nas mobilizações no leito. A cama e a cadeira de rodas devem estar com as rodas travadas quando estacionadas. Também é importante orientar paciente e acompanhante a evitar circular após limpeza do piso ou quando este estiver molhado. Em relação aos pacientes pediátricos, é importante ressaltar que a criança deve estar sempre acompanhada na deambulação, seja no quarto, no banheiro ou nos corredores. É fundamental orientar o familiar a não dormir com crianças no colo, na cadeira de acompanhante. Esta prática é responsável por um grande número de eventos adversos no serviço de pediatria. Crianças com menos de 36 meses devem ficar no berço e não em camas hospitalares. Após orientar o paciente, nós vamos aplicar o termo de esclarecimento e ciência do risco de queda em ambiente hospitalar. O termo será aplicado pelo enfermeiro e nele ele determina qual a classificação do paciente no momento da admissão, se o risco era baixo, moderado ou alto. Além disso, ele vai sinalizar quais as orientações universais foram dadas ao paciente de maneira individualizada. Vai coletar o nome e assinatura do paciente ou do seu responsável e vai assinar ao final, sem esquecer o seu carimbo. Uma via fica no prontuário do paciente e a outra deve ser entregue a ele. Após aplicar o termo de esclarecimento, nós vamos prescrever os cuidados de enfermagem de acordo com o bundle de medidas preventivas. Como dito anteriormente, o bundle para o risco baixo será aplicado a todos os pacientes da unidade, pois traz as medidas preventivas universais. É importante o enfermeiro ter em mente que ele deve reavaliar o risco de queda diariamente após a admissão e também sempre que houver transferência de setor, mudança de quadro clínico, jejum prolongado, quando ele retornar de um procedimento cirúrgico, ajustando as medidas preventivas sempre que necessário. As demais medidas nós já encontramos no nosso folder educativo. No paciente com risco moderado, nós vamos aplicar a pulseira de alerta amarela. É importante que o enfermeiro do plantão noturno institua a ronda sistematizada. Ele faz uma escala em que um técnico será responsável por, a cada hora, percorrer todas as enfermarias para saber se algum paciente precisa de ajuda. É importante registrar no livro de ordens e ocorrências. Vamos sinalizar também na prescrição médica que há risco de queda. Orientar o paciente a levantar-se progressivamente ao sair da poltrona ou cadeira, inclusive quando estiver realizando o uso de outros dispositivos, como bengala, andador. Manter as grades da cama sempre elevadas e avaliar continuamente a possibilidade de retirada de dispositivos, como acesso venoso, sondas e drenos. No paciente classificado com risco alto, como a dona Ana Maria, nós vamos programar medidas do risco baixo e moderado. Além disso, manter o paciente, quando possível, o mais próximo do posto de enfermagem. Orientar o paciente a levantar-se acompanhado por profissional da equipe de saúde. Esta transferência deve ser obrigatoriamente feita por 2 profissionais. E instalar a placa de sinalização no leito, alto risco para queda. A placa também estará disponível seu modelo na área Q, na mesma pasta de impressos. É importante salientar que nem o enfermeiro, nem o auxiliar ou técnico de enfermagem precisam decorar todas as medidas preventivas presentes no bundle. No nosso impresso de diagnósticos e prescrição de enfermagem, a divisão de enfermagem colocou os principais cuidados que devem ser realizados com os pacientes com risco de queda. É fundamental que o enfermeiro sinalize esta prescrição e que auxiliares e técnicos de enfermagem chequem que o cuidado foi realizado. Ok, agora sabemos todas as medidas preventivas, mas infelizmente isso não impede que algumas quedas ocorram na unidade. Quando isso ocorre, você sabe o que fazer? O paciente deve ser avaliado obrigatoriamente pelo enfermeiro e pelo médico.
Se não houver médico plantonista no setor, solicitar a unidade de emergência referenciada. Registrar no prontuário as circunstâncias em que ocorreu a queda e as condutas de enfermagem e médicas tomadas. Todo paciente que sofre queda no ambiente hospitalar deve receber a pulseira amarela, sendo classificado como alto risco. Realizar a notificação à gerência de risco. Equipe que notifica é top e você pode fazer sua notificação de diversas formas. Através do formulário disponível na área Q, formulários de notificações, através do ícone GR+, disponível nos computadores, ou através do QR Code. É através da sua notificação que conseguimos avaliar o evento como um todo e, assim, planejar estratégias para minimizar o risco de que ele ocorra novamente na unidade. Bom, chegamos ao fim. Para registrar sua presença, preencha o formulário. Agradecemos a sua participação e até a próxima!